E aí ele remove uma costela de Adão e dessa costela ela produz um outro ser vivo. E aí você tem a formação da Eva. Isso também não faz nenhum sentido biológico, porque nos nossos cromossomos existe o cromossomo predominante, que é o feminino. O cromossomo masculino é um cromossomo posterior. Então nós, homens, nós viemos das mulheres e não as mulheres vieram dos homens. Isso segundo a biologia, tá? Como que essa mulher, ela deu à luz? Como que essa primeira mulher, ela gerou uma vida sem a presença de um macho? Porque se de fato a mulher foi o primeiro ser humano a existir, ela só poderia ter gerado um outro ser humano sem cometer relações sexuais. E como que isso é possível? Você pode me explicar isso? E se de fato a mulher teve essa capacidade de gerar uma vida sem ter relações sexuais com o macho, o que fez as mulheres perderem essa habilidade? Isso não seria uma regressão nas suas capacidades de reprodução, em vez de uma evolução? E como se sucedeu depois que a primeira mulher deu à luz a uma outra vida? Era macho? Era fêmea? Se fosse macho, ela agora passaria a ter relações sexuais com esse macho para gerar outras vidas? E se foi fêmea, como que ficaria essa situação? Você pode me explicar isso? Os seus inscritos podem me explicar isso? Oi pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo eu fui muito direto ao ponto, então eu não me apresentei. Meu nome é Genosal Silva e as pessoas mais próximas de mim me chamam de Geno, né? Meus parentes, meus amigos, enfim. E eu estudo a Bíblia praticamente desde que nasci. Mesmo assim, eu nunca tive a audácia de vir na internet e falar num tom professoral com as pessoas sobre um assunto que provavelmente a maioria das pessoas desconhece. Mas essa pessoa aqui, que não entende de nada sobre isso, tem essa postura. Falar como se estivesse apto a explicar de forma minuciosa os significados das escrituras sagradas. E ele faz isso de maneira debochada e com conotações negativas a respeito dos ensinamentos. Isso me compeliu a vir aqui a dar explicações sobre estes assuntos, que eu sei que ele impõe um ponto de vista que está completamente errado. Então o meu objetivo aqui é fazer isso, não só com o vídeo dele, mas com o vídeo de outras pessoas, inclusive até de pessoas que são do meio evangélico aí, que ensinam coisas erradas. Então o objetivo desse canal a princípio será esse, tá bom? Então vamos seguir com o vídeo. Então Deus, com pena de Adão, resolve criar uma ajudadora para ele. E aí ele remove uma costela de Adão. Repare, ele não faz uma mulher à parte de Adão. Ele pega o material de Adão, o material genético de Adão, a costela de Adão, e dessa costela ela produz um outro ser vivo, o que seria uma espécie de clone de Adão, só que um clone com menos hormônios masculinos, né? E aí você tem a formação da Eva. Isso também não faz nenhum sentido biológico, porque se você reparar, você tem mamilos, né? Você tem as famosas tetinhas. E essas glândulas mamárias, esses mamilos que os homens têm, são as glândulas mamárias das mulheres que não completaram a sua formação. Em casos raros, alguns homens chegam a produzir leite. Outro detalhe interessante, a qual você não sabe, é que o pênis do homem, ele é um clitóris que cresce. Sabe aquela parte que traz muito prazer para a mulher em uma relação sexual, que os homens deveriam explorar mais? Ela na verdade é um pênis para o homem, né? O homem, quando ele tem o seu processo continuado, aquele clitóris cresce se tornando um pênis. Outra coisa interessante é que o escroto masculino, ou seja, o saquinho do homem, todo homem repara que tem uma costura, né? Tem uma linha de fora a fora. Aquilo ali foi a vagina da mulher que se fechou. Que coincidência, não é, Antônio Miranda? Você afirmando isso, essa ideia, é a mesma coisa que dizer que os animais evoluíram igualzinho aos seres humanos. Porque tanto o cachorro, como o gato, o elefante, o cavalo, o leão,
todos eles são divididos em espécie e gênero, porque neles também há pênis nos machos, peito nos machos, e as fêmeas, elas têm vagina e peitos maiores para alimentar suas crias. Então, fica subentendido que os animais evoluíram igualzinho ao ser humano. E isso não seria uma grande coincidência por parte da evolução, já que o princípio máximo da evolução é que ela aconteceu de uma casualidade? Então você está querendo afirmar tanto para mim quanto aos seus inscritos que agora a casualidade tem padrões? Será que isso tem sentido, Antônio Miranda? A casualidade agora tem padrões? Aquilo que acontece de maneira aleatória também tem padrões? É claro que essa coincidência que você está tentando transmitir, ela é uma coisa imbecil, é um raciocínio pífio. Na verdade, é uma profunda incoerência. Ou será que o Criador, sim, ele tem seus padrões, dividindo os seres vivos por espécie e gênero? Eu prefiro ficar com essa última opção. Para mim ela faz mais sentido do que essas baboseiras que você acabou de dizer aí. E se a gente observar nos nossos cromossomos, existe o cromossomo predominante, que é o feminino. O cromossomo masculino é um cromossomo posterior. Então nós, homens, nós viemos das mulheres e não as mulheres vieram dos homens. Isso segundo a biologia, tá? Não precisa discutir comigo. Então já é um ponto negativo para essa história. Então eu gostaria muito que você me respondesse uma coisa. Como que essa mulher ela deu à luz? Como que essa primeira mulher ela gerou uma vida sem a presença de um macho? Porque se de fato a mulher foi o primeiro ser humano a existir, ela só poderia ter gerado um outro ser humano sem cometer relações sexuais. E como que isso é possível? Você pode me explicar isso? E se de fato a mulher teve essa capacidade de gerar uma vida sem ter relações sexuais com o macho, o que fez as mulheres perderem essa habilidade? Isso não seria uma regressão nas suas capacidades de reprodução, em vez de uma evolução? Porque o que nós conhecemos hoje é exatamente isto, que uma mulher só pode gerar uma vida, só pode dar à luz a outro ser vivo, a partir de uma relação sexual com um macho. Será que alguns dos seus inscritos poderiam me explicar isso? Será que você poderia me explicar isso? Será que a ciência poderia me explicar isso? Porque o que eu vejo é, na realidade que me cerca, que um ser humano, principalmente falando-se de uma fêmea, ela só pode gerar um outro ser vivo a partir de uma relação sexual com um macho. E como se sucedeu depois que a primeira mulher deu à luz a uma outra vida? Era macho? Era fêmea? Se fosse macho, ela agora passaria a ter relações sexuais com esse macho para gerar outras vidas? E se foi fêmea, como que ficaria essa situação? Você pode me explicar isso? Os seus inscritos podem me explicar isso? Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram compreender uma grande hipocrisia embutida no meio dessas afirmações do Antônio Miranda. Porque se de fato os ateus militantes como ele compram essa ideia de que o primeiro humano que existiu foi uma mulher e ela conseguiu de fato dar à luz ou gerar uma outra vida sem ter tido relações sexuais, eles não podem ridicularizar os cristãos por acreditarem nessa mesma ideia. Mas eles o fazem, eles ridicularizam o cristão porque os cristãos tiram essa ideia da Bíblia. Talvez vocês não tenham compreendido ainda que eu estou falando sobre a gravidez virginal de Maria. Porque de fato, Maria, ela deu à luz, ela gerou uma outra vida sem ter cometido relações sexuais. Então, existe essa hipocrisia, onde os ateus militantes, ou muitos deles, ou qualquer cético possível,
compra a narrativa de que foi possível que a primeira mulher, né, teve a capacidade de gerar uma outra vida sem ter consumado uma relação sexual. E ao mesmo tempo que eles se acham inteligentíssimos por acreditarem nisso, eles ridicularizam os cristãos por acreditarem na mesma ideia, onde Maria dá à luz sim, ou gera uma outra vida sem ter relações sexuais. Nós somos ridicularizados por isso, por ateus militantes iguais a esse aqui, que nos acusam de pessoas que não adotam um raciocínio lógico. Então eu vejo uma grande hipocrisia nessas afirmações do Antônio Miranda. Então a gente percebe que para um ateu militante, o que interessa não é o conhecimento, se é uma lógica interna nele, se ele é verdadeiro, se ele faz sentido. O que interessa para esse tipo de pessoa é de onde o conhecimento vem. Porque se ele vem do ponto de vista da evolução, esses ateus eles estão aptos a aceitá-los como verdades absolutas. Mas quando esses conhecimentos, essas informações são oriundas da Bíblia, eles rejeitam prontamente. Então existe essa hipocrisia latente dentro dos ateus, ou dentro da maneira de pensar dos ateus e principalmente os ateus militantes. Então, essa ideia de que a mulher surgiu antes do homem, na verdade é um tiro no pé do próprio ponto de vista da evolução. É algo incoerente, inconsistente, deixa lacunas, deixa pontas soltas, te confunde mais ainda. Eu prefiro ficar com a opção em que existe um Criador e que ele tem padrões em criar as coisas. Por isso que nós conseguimos entender a realidade que nos cerca. Porque existem padrões na própria estrutura da realidade. Mas só que esses imbecis, eles preferem recusar isso e seguir num ponto de vista completamente agressivo contra o ponto de vista do criacionismo. Outra questão muito interessante que nós temos que observar aqui é que Adão e Eva, eles não seriam os primeiros seres vivos a morrerem, tá? A morte existia ali, eles não eram imortais. Aí você fala, como que você sabe disso? Ora, Deus indaga a eles que se eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que é dito pela serpente, eles certamente morreriam, não é? E a serpente diz que não, eles não morreriam instantaneamente, como havia alertado Deus. Mas como eles sabiam o que era a morte, se não havia outros seres vivos ali morrendo? Então a morte existia, não é essa coisa que ali era um paraíso em que eles viveriam para sempre. Não, isso aí é uma construção traditiva que veio depois. Tanto que na mesma... Muito bem, é a partir desse ponto do vídeo dele para frente que ele começa a demonstrar que ele não sabe de nada sobre exegese, sobre Bíblia, e não entendeu nada a respeito da narrativa de Gênesis, quando o assunto é Adão e Eva. E ele demonstra isso através das perguntas que ele faz e das coisas que ele afirma, e dos raciocínios que ele tenta montar. Mas antes de eu destrinchar tudo isso que ele falou aqui, ou que ele vai falar mais pra frente, eu vou dar atenção a essa questão sim, sobre como que Adão e Eva conheciam a morte. Porque quando Deus fala com Adão sobre a questão de tomar o fruto e como consequência teria morte, é como se Adão realmente já conhecesse a morte. E essa ideia que eu tenho aqui para partilhar com vocês não é um senso comum entre as ramificações cristãs. E qual é essa ideia? É de que Adão e Eva, eles já conheciam a morte através dos animais, porque os animais não eram eternos. A Bíblia não fala dos animais como tendo esperança para recuperar uma suposta vida eterna que eles tinham. A Bíblia nunca afirmou que os animais tinham vida eterna. Muito pelo contrário. A Bíblia sempre mostrou que os animais tinham as suas vidas completamente submissas aos seres humanos. E eram vidas inferiores aos seres humanos. Ou são inferiores aos seres humanos. Eu vou raciocinar com vocês usando duas passagens bíblicas. A primeira delas é a de Romanos. Romanos,
capítulo 5, versos 12. Romanos 5, 12. Muito bem, aqui o apóstolo Paulo, a falar sobre morte e pecado, ele diz a seguinte ideia: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele fala que a transmissão do pecado foi de homem a homem, não sobre outras criaturas. E quando ele usa a expressão mundo aqui, ele não quer dizer a materialidade que compõe o mundo. A palavra para mundo aqui, no idioma original, o grego, é cosmos, que faz referência a um sistema complexo de coisas. Se você me acompanhar aqui no dicionário Strong, você vê que cosmos significa uma organização, uma constituição apta e harmoniosa, ordem e governo. Ou seja, é uma estrutura organizacional criada pelo ser humano, criada pelo próprio humano. Não se trata da materialidade que compõe o planeta Terra. Porque o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é sobre a estratificação, a organização que as pessoas fazem no mundo, o sistema de hierarquia, as sociedades como conjunto. É de tudo isso que ele fala. É um cosmos, é um sistema complexo de coisas. A ideia de que o mundo, a materialidade do mundo está contaminada com o pecado é uma ideia errada, como algumas ramificações cristãs acreditam. Já imaginou como que seria possível o ser humano, por exemplo, transferir o pecado para uma árvore, ou transferir o pecado para os rios, ou para a terra? Esse raciocínio ele é incoerente, e da mesma forma não foi possível transferir o pecado para os animais. Então os animais não pecaram, eles não carregam o pecado. Eles morrem porque Deus já colocou em seu relógio biológico o tempo de vida que cada animal tem. Então, quando o apóstolo Paulo fala que o pecado foi transmitido, ele só fala que foi transmitido homem a homem, não para outras criaturas. E em nenhuma parte da Bíblia você encontra afirmando que os animais carregam o pecado em si mesmos, ou que os animais serão purificados do pecado e recuperarão a vida eterna. A Bíblia nunca ensinou isso. Isso não existe em parte nenhuma da Bíblia. Então, através desse raciocínio, a gente vê que os animais, eles já têm o seu tempo de vida estipulado por Deus. Para que a gente possa concluir esse raciocínio, a gente vai voltar lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3, verso 7. Bem, qual é o contexto aqui? Depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. Então, para não sentirem vergonha, eles começaram a fazer roupas, né? E o texto aqui diz assim, eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, porque eu acho que nessa parte aqui, a tradução do Mundo expressa melhor as ideias, tá? Diz assim, ó, abriram-se então os olhos de ambos, e começaram a perceber que estavam nus. Por isso, coseram folhas de figueira e fizeram para si coberturas para os lombos. Ou seja, eles pegaram as folhas ali, né, e eles costuraram roupas para si mesmo. Mas quando a gente vai aqui para o versículo 21, eu acho que é o versículo 21. É o versículo 21 mesmo, tá? Diz assim, ó. E Jeová Deus passou a fazer vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, e os vesti-los. Então, no desenrolar da história, Deus achou que era mais apropriado eles vestirem roupas feitas de peles, como vocês estão vendo aqui. Então, para que você tenha uma roupa de pele, o que é preciso se fazer? Matar um animal, sacrificar um animal. Era o único jeito. Então a gente vê através disso aqui que os animais eram sim vidas muito inferiores aos seres humanos. Estavam completamente submissos aos seres humanos, a ponto de serem mortos em benefício dos seres humanos.
Os animais, eles não têm compreensão do que é a morte, porque eles são desprovidos de uma profunda autoconsciência, assim como o ser humano tem. O ser humano, ele consegue compreender toda a realidade que o cerca, os aspectos da realidade. Por isso que o ser humano consegue compreender o que é a vida e também o que é a morte, que ela é ruim, que ela é algo triste. O animal não tem essa compreensão porque ele não tem uma autoconsciência profunda, não tem inteligência para se alcançar esse entendimento. Então era dessa forma que Adão e Eva compreendiam o que era a morte, porque eles viam os animais morrendo, porque Deus já tinha estipulado em seu relógio biológico o seu tempo de vida. Os animais já tinham o seu tempo de vida. E Adão, como era eterno, ele observava os animais falecendo. Então é dessa forma que Adão e Eva conheciam a morte, através de observar os animais. O Antônio Miranda, ele tenta deixar a ideia, ou tenta deixar o raciocínio que haviam pessoas ali, junto com Adão e Eva, e que essas pessoas morriam. Mas isso você não encontra em nenhuma parte da narrativa do Gênesis. Essa ideia surgiu na cabeça dele, e ainda se diz ser um exegeta. Bem, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E é o seguinte, eu não considero esse vídeo número 2 aqui tão importante assim. Eu só fiz ele para não deixar uma lacuna muito grande entre um vídeo e outro, para não deixar pontas soltas, ou para não perder o fio da meada. Porque o vídeo, ou a minha análise, ela começa a ficar interessante realmente desse ponto para frente, que é onde ele começa a tocar realmente em questões bíblicas. E a gente vai analisar os textos e as afirmações que ele diz que são extraídas da Bíblia. E aí que o debate fica interessante, entendeu? Então esse vídeo aqui é mais para não te deixar no vácuo, tá? Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você não gostou também, pode deixar o seu dislike. E quem desejar me ajudar no engajamento, faça qualquer comentário aí. Sei lá, se você não tiver o que dizer, deixa uma receita de bolo aí, ou alguma receita de alguma comida, e vai escrevendo, só para poder ajudar mesmo no canal. Eu agradeço muito a paciência de vocês, porque eu demorei para lançar os vídeos, porque eu sou uma pessoa que estou muito ocupado ultimamente, e eu não tenho tanto tempo assim para estar produzindo vídeos, mas eu vou tentar melhorar nesse aspecto, tá bom? Então eu agradeço muito e fiquem na paz.